Muito boa tarde, telespectadores da RTP. Freddy Loá na frente. Já vamos daqui a pouco à encomiada para ver essa segunda passagem pela classificativa do Rosário. Jan Kopecky é o segundo classificado e o grande interesse agora da prova é o Miguel Nunes, que está no terceiro posto, com 3 emplastros atrás aqui da reportagem da RTP, os comentadores da Antena 3. Dizia eu que o Miguel Nunes está no terceiro posto e tem que se defender de Juaninen, que está a 1,6 segundos. 1 segundo e 1/10 de vantagem tem Miguel Nunes sobre Juaninen. Sem demoras, vamos às imagens do salto desta manhã, que proporcionou muito espetáculo. Muito público na estrada. O Alexandre Camacho aqui a proporcionar um bonito momento, a Viatura Zero, o carro de segurança, e é os melhores pilotos que por aqui efetuaram o salto que vamos mostrar. A seguir vem Freddy Loá. Foi uma classificativa que, de resto, tal como ontem acontecer na versão Terreiros, desta vez voltou a dar muitos problemas, particularmente ao piloto que aqui estamos a ver, Chris Mick, que naquela batida pode ter afetado o cárter do carro e pouco depois ele entregava a carta e abandonava este rally numa altura em que seguia na terceira posição, acabara de perder a vice-liderança do rally para Jan Kopecky. Um grande salto aqui do Filipe Freitas. Foi esta classificativa que transmitimos em direto na sexta-feira. Hoje fazem ao contrário, o inverso. Também um bonito momento aqui por parte de João Magalhães. Este é João Silva. Ui. Vamos com certeza a seguir ver, penso que é Bernardo Sousa, exatamente. Também um bonito momento por parte do madeirense. Segue-se Rui Fernandes. É aqui que vai perder peças, certo, Jorge? Sim, Rui Fernandes também foi um dos pilotos que perdeu a proteção do motor. Deixou pelo caminho aquela chapa. Este para-choques também não fica muito bem tratado. E este é Filipe Carvalho. Um salto que foi uma boa inovação, partido da secção de automobilismo do Nacional e funcionou em pleno, aproveitado e bem pela organização do Rally Vinho Madeira. Sem demoras e, como lhe disse, vamos tentar estabelecer contacto em direto com o Rosário 2, é lá que está o carro de exteriores da RTP para nos mostrar as imagens dos concorrentes que vão fazer esta segunda passagem, a penúltima classificativa do dia. Enquanto isso não acontece o encontro do Humberto Freitas. Humberto, há o grande polo de interesse, nomeadamente o Juaninen e o Miguel Nunes na luta pelo terceiro posto. Sim, desde a nossa última transmissão em direto, o Miguel Nunes conseguiu ascender ao terceiro lugar, fruto de um furo que o Juaninen teve na especial na especial dos saltos. Neste momento a diferença cifra-se no 1 segundo e 6 décimas, perdão. E o Juaninen nos últimos 2 troços tem feito tempos um pouco melhores que os do Miguel. Vamos ver até que ponto é possível o Miguel defender esta posição. No entanto, está difícil. O Miguel Nunes é terceiro, o Juaninen é quarto, quinto lugar para Vítor Sá, que está a fazer o que pode também nesta prova, já que perdeu algum tempo de manhã para o principal adversário do campeonato regional, o Miguel Nunes. E o Filipe Freitas, na produção, está a dar o que fazer a João Magalhães. Filipe Freitas hoje bem, apesar do João Magalhães ter deste trio, o Rui Pinto já não está, mas o Filipe Freitas hoje a ganhar 6 segundos nas 5 classificativas que já tiveram lugar, nas 6 classificativas, perdão, que já tiveram lugar, 6 segundos, contas redondas, de vantagem do Filipe Freitas para o João Magalhães, neste duelo provável, se o Rui Pinto estivesse em prova, que estivesse a andar mais rapidamente do que estes dois, mas Filipe Freitas hoje a ter um comportamento notável nesta etapa. O João Magalhães hoje diz-se mais à vontade do que o andamento
de ontem. A etapa não lhe correu muito bem, mas ele hoje teve uma solução diferente, fez um acerto de suspensão diferente do carro, fez uma manhã bastante positiva, mas o Filipe Freitas a ser efetivamente mais regular na sua performance, e na passagem pela segunda, passa a redundância, pela segunda passagem na ponta do Pargo, ele deu 6 segundos, ganhou 6 segundos ao João Magalhães e, portanto, conseguiu esta vantagem que é ainda diminuta e está longe de estar decidida. Um rally que tem sido demolidor, já falamos de algumas lutas. Ontem foram 12 desistências, hoje em algumas classificativas disputadas, e salvo erro, já foram disputadas 6, correto? Já houve 5 desistências, de facto um rally que tem deixado muitos carros pelo caminho. Hoje tivemos na primeira passagem por Chão da Lagoa, que é de resto a classificativa, como há pouco dizia, que mais problemas deu em todo o rally, onde ontem ficaram mais pilotos, onde hoje de facto o Rui Pinto ficou, onde o Chris Mick já não chegou, já nem sequer entrou. Creio que à medida que o rally vai avançando, naturalmente que as mecânicas vão começando a ficar menos sólidas e os problemas de fiabilidade começam a surgir para muitos dos pilotos. Foi o caso hoje, o abandono do Chris Mick, não está confirmado, mas terá sido ao bater naquele salto que ele terá danificado ali o cárter do motor, e provavelmente foi impedido naturalmente de continuar. Ele estava em condições, uma vez que já tinha resolvido o problema, inclusivamente do alternador que o tinha afetado durante a ronda da manhã, mas enfim, eu considero normal. 3 dos pilotos ficaram praticamente no mesmo sítio numa das passagens também da manhã. Não creio que hoje se possa considerar uma grande hecatombe do ponto de vista de pilotos. Ontem sim tivemos, particularmente em relação a pilotos de topo, muitos abandonos demasiado cedo. Os saltos são zonas que o público agradece, com muito espetáculo, numa altura que estamos a receber algumas imagens da encomiada, e já estamos a acompanhar o líder deste rally, Freire Duá, mas muito rapidamente, Humberto, as zonas de espetáculo, nomeadamente nos saltos, proporcionam espetáculo, mas trazem alguns problemas aos pilotos, nomeadamente em termos de mecânica. Sim, mas os pilotos têm que terem atenção e quando tiram as notas, ver se realmente conseguem saltar, e essencialmente como é que vão aterrar. Esse é que é o grande problema, é a forma como a viatura aterra. Mas já estavam lá quando fizeram os reconhecimentos, portanto têm é que ter atenção. Quem não puder saltar a 100, salta a 50. Freire Duá, prova irrepreensível do piloto, lidera o rally desde o início do dia sem qualquer tipo de problemas. Sim, o Freddy Lois, quando esperávamos que tivesse uma atuada um pouco mais defensiva, tendo em conta a vantagem que conseguiu amealhar no dia de ontem, em vez de o fazer, ataca e vai ganhando classificativa após classificativa, cimentando a sua liderança. Naturalmente que a sua experiência enquanto piloto, muitos anos no WRC, traz-lhe naturalmente essa noção de que mesmo com uma confortável vantagem, e particularmente em estradas como estas na Madeira, onde o mínimo erro acaba por estragar tudo, onde Loic sabe que manter o ritmo é a melhor forma de se manter concentrado e certamente não baixar a guarda para não se desfocar daquilo que tem que fazer agora, que é levar o carro até ao fim, mas com um ritmo de competição que lhe permita não correr riscos. A transmissão em direto para a RTP Madeira e RTP Açores. Acompanhamos o segundo classificado na circunstância, acompanhado da equipa de Freire Loix, que é Jan Kopecky. Sim, Jan Kopecky, que estreia-se no Rally da Madeira, desta forma, com pouco conhecimento dos troços, mas mesmo assim a resistar cronos de grande relevo e a manter-se à frente do seu companheiro Ioannini. 7-11-4 era isso, para Jorge? o Freire Loix, e ainda em relação ao Kopecky, dizer que ele se queixou na classificativa anterior
de algumas dificuldades na passagem de caixa quando desmultiplicava as velocidades, que o motor não respondia apropriadamente. Vamos ver se ele disse que não considerava o problema sério, que estava sob controle, mas evidenciou alguns problemas com essa passagem de caixa na classificativa anterior. Vamos ver se continua a reportar essas dificuldades no final deste troço. Copetti a terminar o seu troço, já aqui na fase final. O Loa é que fez o pior tempo do que na primeira passagem. Era isso agora, que eu referia. Agora, se calhar já duas classificativas. Repare-se que ele na classificativa anterior aqui também tirou relativamente o pé, tanto que Chris Mick ganhou a especial, uma classificativa em que Loix joga muito à defesa. Sim, porque também necessita de gerir os pneus, porque tem que fazer mais uma especial, e uma especial relativamente longa, sem poder passar pelo parque de assistências e sem poder trocá-los. Isto é Juha, outro piloto equipado com um Skoda Fabia Super 2000. Portanto, o crono de Copetti de 7.10.4, portanto ganhou 1 segundo redondo a Freddy Loix. Portanto, já há algum tempo que não víamos outro piloto a ganhar uma classificativa do Rally sem ser o Freddy Loix. Desta vez Jan Kopecky consegue-se superiorizar ao belga. Este está o líder do campeonato IRC. Ele vai sair aqui ainda da Madeira na liderança do mesmo. E que neste momento... O Aninen, não, só para concluir, que o Aninen tinha o terceiro lugar garantido, mas está aqui claramente num duelo ao segundo. Ele quer aqui já passar para a frente do Miguel Nunes, que se tem que defender muito bem nesta classificativa. Ele duelo mais apertado para a última posição do pódio. Aninen a querer que sejam 3 Skodas no pódio deste Rally Vinha Madeira. Seria de facto um grande resultado para a Skoda aqui nesta prova emblemática do IRC. O Aninen a andar muito depressa, pelo menos as imagens. É ele que tem que vir ao ataque. De resto é o único dos Skodas que precisa de atacar verdadeiramente, mas não faz, segundo aqui ao lado a Antena 3 informa, não faz melhor do que na primeira passagem. Já vamos ver qual o crono no momento em que já estamos a acompanhar Miguel Nunes, que pois, também tem que atacar ao máximo para tentar fugir exatamente ao Miguel Nunes, que está na perseguição. A Aninen faz pior que Copetti em 2 décimas, 7 minutos 10 segundos 6 décimas, em relação àquela que foi a primeira passagem pelo Rosário. Eu recordo ao mesmo tempo. O Miguel Nunes fez 7.13.3. O Miguel tem que de facto passar para o nível do Skoda e o nível que Chris Mick teve na primeira das descidas para conseguir entrar ainda na última classificativa, na terceira posição. O Aninen curiosamente faz o mesmo tempo do que na primeira passagem, 7.10.4. Dizia eu que o Miguel Nunes está a atacar para uma tentativa da perseguição desse terceiro lugar, garantir esse terceiro posto. 1,6 segundos é o que separa Miguel Nunes de Juha Aninen. Expectativa para ver qual será o tempo averbado ao melhor português e melhor madeirense em prova, Miguel Nunes, a tripular o Peugeot 207 sobre 2000. Tem 20 segundos para terminar a classificativa, para não perder o terceiro lugar. O Miguel Nunes deve estar num dilema, saber se mantém o andamento, porque é suficiente para vencer para o Campeonato de Rallys da Madeira. 5, 4, 3, 2, 1. Era aqui que ele devia terminar. Ele ainda está a fazer a classificativa. A Aninen vai passar para o terceiro lugar. Terminou agora. Agora só. A Aninen é capaz de ter ganho 5 a 6 segundos a Miguel Nunes.
Emoção. E, portanto, a Aninen recupera o terceiro lugar. Será certo, é só uma questão de saber agora qual a diferença, qual a vantagem que o piloto finlandês tem em relação a Miguel Nunes. Emocionante esta descrição do Jorge Alexandre Lopes. Emoção até ao fim neste Rally Vinho Madeira, na luta pelo terceiro lugar. Ficamos a aguardar esse tempo de Miguel Nunes, assim que tiveres disponível, Humberto. Estamos todos na expectativa, na altura em que acompanhamos o segundo melhor português em prova, o segundo melhor madeirense, Vítor Sá. Miguel Nunes faz 7.14.8, faz pior do que na primeira passagem. E em termos de rally, isso significa que ele passa agora a 2 segundos e 6 décimas de Ioanninen. Portanto, a Aninen a recuperar de uma desvantagem de 1.6 passa para uma vantagem de 2.6. A Aninen fez melhor 4 segundos e 2 décimas que Miguel Nunes. De resto, como as imagens deixavam a entender, foi uma curva e mais alguns metros a diferença, a vantagem do piloto da Skoda. Portanto, na saída para os primeiros 4 desta classificativa, Freddy Leutz, vantagem de 35.7 sobre Kopecky. Aninen na terceira posição, vantagem de 2.6 para Miguel Nunes. Falta ainda uma classificativa para terminar a prova, é a próxima, que terá início às 15h45, Chão da Lagoa, 2 com 22 km. Nem tudo está perdido para o madeirense Miguel Nunes, a tentativa de buscar o terceiro lugar. Bonita passagem de Vítor Sá, a abordar a última curva desta segunda passagem pela encomiada. Ele que é o melhor piloto em prova no que é o Campeonato Nacional diz respeito. Verdade, ele hoje tem conseguido manter Bernardo Sousa atrás de si, num rally que, em relação ao dia de hoje, para Vítor Sá também não tem sido isento de problemas nos travões logo na primeira especial. E depois, na primeira passagem por Chão da Lagoa, a perder muito óleo do motor, uma situação que depois, felizmente para Vítor Sá, teve a oportunidade de ser corrigida e resolvida logo no parque de assistências que teve lugar a meio desta etapa. Isto é Filipe Freitas, com o Mitsubishi Evolução 10, grande prova deste piloto madeirense, Humberto. Sim, é o líder neste momento do agrupamento de produção entre os madeirenses e também entre os nacionais. Agrupamento de produção convencional está a fazer uma prova tanto no dia de hoje como no dia de ontem ao mais alto nível. Teve a companhia constante do Rui Pinto, que nesse fatídico troço do Chão da Lagoa também teve uma saída de estrada e acabou aí o seu rally. Ontem o Filipe Freitas não foi capaz de bater o Rui Pinto, mas hoje as coisas estavam um pouco diferentes. Filipe Freitas mantém sempre este andamento muito rápido e, se nada de anormal acontecer, vencerá o agrupamento de produção. É porque caminhamos a passos largos para este final de prova. Que dizer da organização que teve alguns acidentes? Passou no teste, mais uma vez, ou não? Aquilo que nos foi dado aqui a perceber, nós estivemos na estrada, estivemos sempre a acompanhar, mas não detectámos problemas de maior. De resto, uma organização que, com toda a experiência, já são muitos anos, enfim, resolve os problemas que cada rally traz para a estrada. São problemas que têm que ser resolvidos à medida que acontecem, mas aquilo que nos foi dado a entender aqui, tudo perfeito. 3 nomes fortes lideram esta organização já há alguns anos: Paulo Fontes, Luís Madruga, Pedro Araújo e Luís Madruga. Pedro Araújo, que é o diretor de prova, a comissão organizadora liderada por Paulo Fontes. Luís Madruga, responsável pela segurança. Mais uma vez, nota positiva na 51ª edição do Rally Vinho Madeira. Outro piloto madeirense no seu ecrã, João Magalhães, é o segundo melhor homem da produção em prova.
Sim, e hoje, como há pouco eu dizia, o João Magalhães e o Filipe Freitas, com vantagem para o Filipe, vêm gladiar-se ao segundo. A maior diferença entre os dois aconteceu na classificativa anterior, na Ponta do Pargo, na segunda passagem em que o Filipe Freitas ganhou praticamente 5 segundos ao João Magalhães. Eles largaram para esta classificativa separados por 5 segundos e 9 décimas em termos de rally propriamente dito. A vantagem é também do Filipe Freitas, mas em 18 segundos desde o início da prova. Mas João Magalhães muito bem, hoje melhor, mais à vontade dentro do carro, depois das alterações na suspensão para esta etapa. Convém recordar que no agrupamento de produção as etapas contam, cada etapa conta como um rally, e na etapa de hoje a diferença entre o Filipe Freitas e o João Magalhães é de 5.9 segundos, portanto uma luta que ainda está aberta, isto antes desta classificativa. Vamos ver qual é o tempo do João Magalhães, a ver se esta distância aumentou ou diminuiu. Vai fazer pior, parece-me, que Filipe Freitas, o João Magalhães. Filipe Freitas fez 7.25.5 e este crono anda lá também muito perto. A diferença não foi grande, 7.25.5 para Filipe Freitas. Deu a sensação de que estava mais ou menos dentro da mesma margem, provavelmente mais 1 segundo ou 2, mas não pareceu visualmente que a diferença entre os dois seja muito maior do que isso. Em todo o caso, Filipe Freitas fará não pior também do que João Magalhães, e nesse sentido entrará para a última classificativa com uma vantagem a rondar realmente os 5 a 6 segundos. João Silva, jovem piloto, não me canso de dizer, fantástica prova está a fazer João Silva com este Renault Clio R3. Sim, sem grande pressão dos seus habituais adversários, mesmo assim adotou uma toada muito agressiva e a tirar o máximo partido desta pequena viatura francesa, mas que é muito, muito eficaz. E aqui está o crono do João Magalhães, acaba por perder para o Filipe Freitas cerca de 2 segundos e meio. 2 segundos e meio, sim. Portanto, a diferença aumentou. Agora há 20.6 e em termos de dia em torno dos 8 segundos. Em relação 8 segundos.4. Ainda em relação ao João Silva, dizer que ele bateu o recorde da R3 no Paul, na primeira passagem, na segunda passagem, perdão, pelo Paul, e pela primeira vez nas classificativas que têm lugar este ano no Rally Vinho Madeira. Ele ficou à frente, conseguiu um tempo à frente daquilo que é o recorde dos S1600. Portanto, uma prova absolutamente notável neste Rally Vinho Madeira para João Silva. Isso é um dos fatores, o não bater os recordes este ano por parte dos pilotos é um fator realmente de surpresa e que não tem grande explicação. As condições atmosféricas estão boas, o piso também. As viaturas teoricamente estão mais evoluídas, há várias lutas particulares, mas a verdade é que os recordes não caem. Não consigo encontrar uma explicação para tal. Ontem aqui em conversa com o Bruno Magalhães, depois dele ter aqui vindo à reportagem da RTP, estávamos a falar e ele dizia que estava muito admirado pelos recordes não estarem a ser batidos, estando ele confiante que tinha carro este ano para ser muito mais rápido do que o ano passado e para limpar muitos dos recordes, caso tivesse tido a oportunidade de estar em prova. E ele não entende como é que de facto ninguém bateu, praticamente ninguém bateu recordes em relação aos que existiam do passado recente. Vimos há pouco o evoluir de o Ricardo Moura, o representante dos Açores. Este é Pedro Pérez. Ricardo Moura, que hoje não está a aguentar a pressão do Pedro Pérez, não está, provavelmente também não quer, não se está a esforçar por isso.
adotou uma toada mais defensiva, porque o objetivo dele está cumprido. Os 20 pontos que angariou na etapa de ontem serão quase suficientes para ele ter conquistado o objetivo da temporada, que é ser campeão nacional do agrupamento de produção. No entanto, não me canso de referir a atuação que o Pedro Pérez tem tido no Rally da Madeira, a sua primeira participação neste Rally, e todos nós sabemos as dificuldades dessa condição, de ser a primeira vez, e ele a conseguir cronos que se intromete em algumas vezes entre os grupo-Ns dos pilotos madeirenses. É sem dúvida um facto de relevo. O Pérez hoje, de facto, com um ritmo que não tem nada a ver com o de Ricardo Moura, abrir nesta altura, à entrada desta classificativa, quase 24 segundos para o piloto açoriano. Portanto, hoje o dia na produção é de facto de Pedro Pérez. Ontem foi Ricardo Moura que levou a melhor sobre o piloto da Pérez Competições. Mas depois de uma luta muito renhida. Foi até ao fim, foi até à derradeira classificativa. Porque na classificativa anterior o Pedro Pérez ainda liderava e houve esta troca de líderes do agrupamento de produção para o campeonato nacional por 2 ou 3 vezes. 7:38.8, vimos ali o crono final de Ricardo Moura no final da Rosário. Fica a faltar também para ele apenas uma classificativa para o final do Rally. Vimos passar Corrado Fontana. Tive alguns problemas hoje. Já no dia de ontem também. Este vai cheio, leva um saco cheio deles neste Rally. Não foi fácil para Fontana. Dominique Brunel. Também não foi muito fácil o Rally deste piloto. O dia de ontem foi terrível, hoje mais estável, mais constante na sua prestação, a ser o 13º piloto mais rápido na estrada. Mas não consegue subir mais na classificação. É um piloto naturalmente que está habituado a rodar noutros lugares, mas aqui na Madeira infelizmente não está a conseguir. Foram 5 segundos de diferença de Pedro Pérez para Ricardo Moura, perto de 5 segundos, 4.9 para ser mais preciso. Pérez fez 7.33.9, Ricardo Moura 7.38.8, mas ambos a serem batidos por João Silva, que rodou em 7.32.2. Jorge, que tal a colheita de Vítor Pascoal neste Rally? Este Rally, ele avisou à chegada à Madeira que não vinha muito confiante pela própria montagem do carro, a preparação do carro, muito em cima da hora. Ele não vinha de facto muito confiante, vinha mais para tirar eventualmente partido de abandonos de outros, e as contas do seu nacional ontem até nem foram más de todo, uma vez que contou com abandonos de Magalhães, de também Bernardo Sousa, Miguel Campos, mas hoje é evidente que continua a fazer corrida que pode dentro das suas capacidades. Tem estado a rodar hoje na estrada como apenas em termos de capacidade competitiva. Tem rodado no 10º lugar, é o 10º mais rápido do dia, atrás de Bernardo Sousa, atrás de Filipe Freitas, atrás de João Magalhães e de Pedro Pérez, acima dos ritmos de Ricardo Moura e de João Silva. Fazendo referência ao dia de hoje e para o Campeonato de Portugal de Rallys, o Vítor Sá é quem lidera, seguido do Bernardo Sousa, do Pedro Pérez, e só depois aparece o Vítor Pascoal. Bernardo Sousa. Sim, e já vai vendo apostas no Facebook da RTP Rally Vinho Madeira. Tenho a certeza que o Miguel Nunes fica em terceiro, basta ver os tempos pela primeira passagem pelo chão da Lagoa, diz a Mica Sousa. Vamos ver se ele consegue ir buscar os 2 segundos e 6 décimas que agora tem para ir buscar no chão da Lagoa. Mas diz o Roberto Melim que, apesar da fantástica condução do Miguel Nunes, não me parece que consiga combater a armada Skoda.
E vai ser o difícil. tempo do Aninen na primeira passagem por Chão da Lagoa não é naturalmente um tempo normal. O Aninen trazia... Mas não é um tempo normal, porque ele bate, fura e de resto é 1 minuto e 10. Portanto, ninguém sabe a que ritmo o Miguel e o Aninen em condições normais roda. Mas eu diria que o Chão da Lagoa não é uma classificativa. Este ano não se mostrou uma classificativa normal, nem nas passagens de ontem, nem nas de hoje, e portanto vamos lá ver se algum daqueles saltos permite que o Miguel Nunes volte a saltar para o 3º lugar. E ainda em relação ao Bernardo Sousa, que já não está na imagem, mas que vimos há pouco, quase a terminar também a sua classificativa, o Bernardo, que hoje voltou no Super Rally, tem sido o 6º piloto mais rápido do dia, atrás de Loic, Kopecky, Miguel Nunes, Vítor Sá e o Aninen. Bernardo Sousa tem sido o 6º piloto. Se o Rally apenas tivesse tido lugar hoje, ele era o 6º da geral, naturalmente que já não está na classificação após o abandono de ontem. E aproveitamos para ver aqui a imagem de Samir Sousa. Vimos outro madeirense que tem evoluído bem neste rally. Há pouco o Humberto explicava e bem que fez algumas alterações na mecânica do seu, nomeadamente o tipo de combustível e outras alterações para o carro poder aguentar esta prova dura que é o Rally Vinho Madeira. Acompanhamos agora Pedro Meireles, mas dizia para aproveitar e deixar essa mensagem de agradecimento a todas as pessoas que através do Facebook publicaram centenas de fotografias, centenas de comentários, dezenas de vídeos. Em 5 dias tivemos 1.500 pessoas a aderir ao Facebook da RTP. De facto, uma iniciativa de sucesso, e a todos agradecemos a participação e as mensagens de incentivo que foram deixando à equipa da RTP. Pedro Meireles na imagem. O Twitter do Jorge Alexandre Lopes é que está muito ativo. De vez em quando, lá o passarinho do Rui Fernandes na imagem. Rui Fernandes, acompanhado pelo seu filho, está a fazer a prova que ele se propôs a fazer, divertir-se, rodar com o carro, já que ele não está a competir no campeonato de Rallys da Madeira e já não o faz há algum tempo. Portanto, esta participação está dentro daquilo que era expectável. E recordo os mais rápidos nesta penúltima classificativa: Jan Kopecky, Johan Aninen, Freddy Loic, Miguel Nunes, Vítor Sá, Vítor Pascoal, Conrado Fontana, Filipe Freitas, João Magalhães, João Silva foram os 10 mais rápidos. Seguem-se Dominique Brunil, Pedro Pérez, Ricardo Moura e Samir Sousa fez para já o 14º melhor tempo. O Rui Fernandes agora no Chão da Lagoa até pode parar no mesmo sítio do salto, encostar para lhe darem a chapa de novo, mete a chapa no carro e pronto, será... Dá tempo para isso. Dá tempo para isso. Ou no mínimo, se não tem a chapa ainda, é melhor não saltar tão alto, que agora o problema poderá ser maior. Sim, claro. Verdade. Já poderá parar de vez lá. A sério, eu acredito que, enfim, naturalmente que para a maioria dos pilotos não, será a última classificativa, mas se acreditarmos que aquilo que se passou nas várias vezes que os carros passaram ali junto ao Estádio do Nacional, desta vez para terminar o Rally em beleza, poderemos voltar a ter um Rally cheio de novidades, cheio de notícias e alguns problemas ali. Vamos ver com que carga dramática termina este Rally da Madeira. Isto é Eduardo Ramos, com o Peugeot 206 Super 1600. Ele que ocupa o 16º lugar à geral no Rally Vinho Madeira, edição número 51. Recordo que estão 28 equipas em prova. Na quinta-feira partiram 46. Enquanto faltam 6 minutos para darmos por terminado mais este direto da RTP Madeira, também para a RTP Açores. Eduardo Ramos lidera tranquilamente o campeonato Super 1600. De qualquer das formas, ontem ainda teve uma luta interessante com o Cerrado. O Cerrado que já não está em prova. O entusiasmo do adepto aqui passar junto ao posto de reportagem da RTP.
Rui Fernandes fez 7.41.0, com Samir Souza a fazer 7.43.7. Pilotos a chegarem ao final desta classificativa que a RTP transmite em direto. Em termos de geral, neste dia há um duelo também bastante interessante neste último dia em relação embora façam parte de campeonatos distintos, mas há 1.7 de diferença na classificação do dia entre João Silva e Ricardo Moura, do ponto de vista de nacional, e de uma diferença de 5.3 entre João Silva e Pedro Pérez para o 8º lugar da geral. No que diz respeito ao próprio Rally, é uma diferença com alguns problemas para Pedro Pérez, que pode ser uma classificativa menos conseguida de Pedro Pérez, que pode ser ultrapassada por parte de João Silva, que seria sensacional uma chegada na 7ª posição, no final, na 8ª posição, perdão, no final deste Rally. E pode acompanhar realmente esta luta e a luta de Miguel Nunes com o Juha Aninen, dizia eu, são as duas únicas lutas que estão abaixo dos 10 segundos. E pode acompanhar as decisões e emoções finais da prova na última classificativa através da Antena 3, e depois cá estaremos para a cerimónia do pódio para ver o festejar das equipas resistentes da edição de 2010 do Rally Vinho Madeira. Esta é a equipa feminina. Burjo Senticaia, que ontem fixámos. Há pouco ali na transmissão da Antena 3 houve um dado curioso dado por um repórter ouvinte dos muitos fãs que estão na estrada, que dizia que a dupla não trouxe ligação, encostou a uma padaria e foi comprar enfim, uns pãezinhos, deviam estar com fome, pãozinho da Madeira, enfim. Pode transformar-se numa tradição dos rallies também, sim, pararem troços de ligação. Ou será que foi para se esconder do Rui Pinto? Se calhar o Rui Pinto andava a querer tirar explicações. Ou então já foram tomar um café juntos e já fizeram os passos. Já fizeram os passos, foi. Vamos então daqui a pouco poder ver os resultados nesta classificativa, presumo eu, e após esta 20ª classificativa. A próxima prova especial da classificação está marcada para as 15h45. Acompanhamos aqui a parte final e acompanhávamos a parte final, repetição da prestação da concorrente turca. Vamos então recordar, e não sei se tenho hipótese para isso, a classificação e como ficou escalonado os pilotos após esta passagem pela encomiada. Faço esse compasso de espera. Cá está a quadra de classificação: Jan Kopecky foi o mais rápido, Juha Aninen, Freddy Loix, Miguel Nunes, Vítor Sá, Vítor Pascoal, Filipe Freitas, Conrado Fontana, João Magalhães e João Silva. Isto no que diz respeito à prova especial de classificação número 20. Com o início da última classificativa do Rally marcada para as 15h45, Freddy Loix fez 13h43 na primeira passagem, portanto estamos a falar que às 15h59 teremos em condições normais Freddy Loix no controle final do Rally, e às 4 da tarde é só trazer o carro até ao pódio para aquela que será, tudo indica, a terceira vitória de um piloto belga na Madeira, depois dos triunfos de Patrick Sniers e também de Bruno Thierry. Não quero desejar má sorte ao Freddy Loix, mas lembro que o Basso, um ano aqui no ano de estreia, liderou e na última classificativa foi dramático. E a Skoda também deve ter a imagem muito presente do que lhes aconteceu nos Açores, também na última especial. Querem especular, então em Chão da Lagoa acontece qualquer coisa ao Loix, ao Aninen e ao Kopecky, e o Miguel Nunes ganha o Rally. E era bom que assim acontecesse, entre aspas, claro, porque já há muito tempo que a bandeira portuguesa está sempre presente no pódio do Rally Vinho Madeira, e neste momento essa perspectiva está um pouco negra.
Vamos então, já como lhe disse, poder acompanhar as emoções através da Antena 3 para a última prova especial da classificação. A festa do pódio é essa, far-se-á aqui junto a nós, na Avenida Arriaga. Conto consigo para ver essa festa final do Rally Vinho Madeira às 5 da tarde. Foi um prazer ter desse lado. Já sabe, fique bem, fique com a sua RTP. Muito boa tarde, telespectadores da RTP. Fred Luan na frente. Já vamos daqui a pouco à encomiada para ver essa segunda passagem pela classificativa do Rosário. Jan Kopecky é o segundo classificado e o grande interesse agora da prova é o Miguel Nunes, que está no terceiro posto, com 3 emplastros atrás aqui da reportagem da RTP e os comentadores da Antena 3. Dizia eu que o Miguel Nunes está no terceiro posto e tem que se defender de Juhaninen, que está a 1,6 segundos. 1 segundo e 1/10 de vantagem tem Miguel Nunes sobre Juhaninen. Sem demoras, vamos às imagens do salto desta manhã, que proporcionou muito espetáculo. Muito público na estrada. O Alexandre Camacho aqui a proporcionar um bonito momento, a Viatura Zero, o carro de segurança, e é os melhores pilotos que por aqui efetuaram o salto que vamos mostrar. A seguir vem Fred Luan. Foi uma classificativa que, de resto, tal como ontem acontecer na versão Terreiros, desta vez voltou a dar muitos problemas, particularmente ao piloto que aqui estamos a ver, Chris Mick, que naquela batida pode ter afetado o cárter do carro e pouco depois ele entregava a carta e abandonava este rally numa altura em que seguia na terceira posição, acabara de perder a vice-liderança do rally para Jan Kopecky. Um grande salto aqui do Filipe Freitas. Foi esta classificativa que transmitimos em direto na sexta-feira. Hoje fazem ao contrário, o inverso.